motores você tem aumento de perdas adicionais, pode reduzir a eficiência do motor. Até 5% de distorção harmônica total é suportável. Tá? E os motores, eles aparecem... O motor também tem uma indutância, né? A principal característica do motor é uma indutância, muito parecido com um transformador. E eles aparecem em paralelo à impedância do sistema, o que reduz a indutância média e empurra a ressonância do sistema para cima. Quando tem muito motor, também é uma forma de você... Motores de grande porte, né? Uma forma de você aumentar a ressonância do sistema. Tá? Também tem telecomunicações, o efeito, harmônicas, elas às vezes interferem na comunicação por voz, na faixa de 540 a 1200 Hz. Mas já tem formas de você minimizar isso. Uma delas é usar condutores entrelaçados. Né? Os condutores de telecomunicações são muito entrelaçados. Tá? Mas se eles estivessem muito próximos ao neutro, né, de redes que tem muita presença de harmônica, o neutro está sobrecarregado com harmônico, aí esse fluxo concatenado aqui pode atuar nos cabos de comunicação que estão mais próximos do neutro. Então, o problema nas telecomunicações. Tá? Ele usa esse tipo de esses aterramentos e entrelaçamento de pares aí para poder diminuir esse efeito. Tá? Ok, então, o que você pode fazer para controlar os harmônicos? Tá? Você pode controlar, reduzir a corrente harmônica produzida pela carga, né? Adicionar filtros para bloquear as correntes harmônicas, ou suprir correntes harmônicas localmente. Tá? Ou, no último caso, modificar a frequência de ressonância do sistema usando filtros, indutores, capacitores. Basicamente é assim que você controla harmônicos no sistema. Tá? Uma das coisas que você pode fazer é modelar as fontes de harmônicos. Né? O ATP Draw é uma forma de você modelar isso, é construir todo o teu sistema de potência e colocar as harmônicas lá, medidas, né? Colocar lá como elementos do circuito, tá? E ver os efeitos dele, literalmente medir os efeitos dele, colocar todas as características, a impedância da linha, né? Do transformador, né? Capacitor. Isso é muito trabalhoso, mas tem sistemas que permitem isso, né? O Batista talvez vá falar isso para vocês. Quando o cliente de alta tensão, que são atendidos em 69, e tem cargas muito grandes com harmônica, e tudo que é colocado neles tem um custo muito alto, né? Aí vale a pena você fazer esse tipo de circuito e ver qual é o efeito de cada carga adicional que você está colocando sobre a ressonância total do sistema, sobre o nível de tensão. Você vai fazer um projeto de correção de fator de potência, vai botar capacitor nessas indústrias de alto porte, você tem que fazer essas simulações para ver se esse capacitor não vai interferir no sistema como um todo, nos harmônicos que já estão presentes lá. Então isso vale a pena você ter um sistema desse. O ATP Draw é usado muito para isso. Tá? ATP Draw e sistemas similares. Então, existe aqui sistemas para controlar a distorção harmônica. Tem esses que são chamados reatores, que você bota próximo à carga, né? Às vezes para conversores trifásicos, né? Você colocando um reator desses, que eles chamam de choke, ao lado, você vai diminuir muito as harmônicas geradas por ele. Vai ter uma espécie de filtro colocado de harmônicos na própria carga. Tá? Isso é uma forma de você limitar na própria carga. Tá? Aqui os efeitos, né? Reduz a carga, retarda a carga do capacitor do controlador, né? O que traz benefício de reduzir transitório de alta frequência. Tá? Quando você bota esse reator ao lado de um controlador tipo PWM. Tá? Isso aqui é para o caso específico do controlador APWM. Tá?
Você bota esse reator aqui, você consegue reduzir, fazer com que as formas de onda dele fiquem mais próximo da realidade. Ou seja, isso aqui você está... Realidade não, fica mais próximo do que a gente espera de uma função senoidal, né? Aqui ela está mais distorcida, aqui ela está menos distorcida. Houve uma redução nos harmônicos, né? Uma redução aqui no distorção total de corrente, tá? Aqui é sem essa curva aqui é sem o reator e aqui é com o reator, tá? Sem o reator você tem essas distorções aqui nesse controlador PWM, tá? Varia com a carga, varia com a potência dele, né? Quanto maior a potência dele, diminui um pouco. Em relação a potência dele em relação à potência do transformador, mas quando você coloca o reator, esses efeitos diminuem consideravelmente. Então é uma boa solução, tá? O uso de transformador isolador também né? Só que ele é mais caro, tá? Ele é usado mais para esses inversores de frequência, tá? Tá aqui o efeito do transformador isolador, tá? Você botando 2 transformadores aqui, você vai ter aqui está aqui o controlador PWM, né, que distorce a corrente nessa forma aqui. Você bota esses transformadores isoladores, eles dão uma defasagem, né? Eles defasam um pouco essa forma de onda devido à própria característica dele, né? De conexão, tá? Aí você faz um outro com a defasagem diferente e aí você, no final das contas, você tem uma junção, um somatório dessas duas formas de ondas que diminui também a deformação dela, diminui a presença de harmônicos. Uma situação não é simples de se fazer não, mas é uma solução, tá? Aí você também tem esse transformador em zigue-zague, que também tem essa mesma característica, tá? Age como filtro para as harmônicas, principalmente o componente zero, ele oferece um caminho de baixa impedância para o neutro. Ele tem essa capacidade de tirar esse tipo de harmônicas múltiplas de 3, tá? Consegue reduzir 50% das harmônicas de terceira ordem, tá? E finalmente os filtros, né, que vai ser o objeto do nosso estudo, né? Os filtros podem ser que eles chamam de single turn, de primeira ordem, de segunda ordem, tá? E de terceira ordem, tá? Basicamente, o que você vai fazer aqui? Você vai fazer um filtro, né? Pode se chamar de passa baixa, né? Mas na verdade ele vai deixar passar vários componentes e vai capturar um único componente, tá? O que você vai fazer? Você vai criar com o capacitor. Normalmente você usa o capacitor que já está lá instalado, instalado lá para corrigir o fator de potência. Você vai adicionar um reator nele, vai botar um reator dele em série aqui, ó. Está lá o capacitor para corrigir o fator de potência. Aí você bota um reatorzinho aqui. Com isso você vai criar um circuito com uma ressonância que seja na frequência da forma da harmônica que você quer tirar, entendeu? Então o que vai acontecer? Se você tem a presença, por exemplo, da quinta harmônica no teu sistema, você vê que ele está causando problemas. Aí o que você faz? Você pega esse conjunto aqui, RC, dimensiona ele para a ressonância dele seja na quinta harmônica. O que vai acontecer com a quinta harmônica? A quinta harmônica, quando vê esse circuito aqui, o que acontece na hora da ressonância? As tensões em cima desses rapazes aqui, as impedâncias vão ser iguais, né? E você vai ter aqui uma impedância total zero, né? Vai ser um curto, tá? Aquela harmônica naquela frequência, ela vai olhar para esse circuito aqui, ela está aqui na carga, foi gerada aqui por uma carga, tá? Tá aqui no sistema, tá aqui aqui depois tem o transformador, tá? E esse filtrozinho está relacionado bem aqui. Então, essa frequência é gerada aqui,
tá? Vamos dizer aqui a quinta harmônica, tá? Aí ela vai caminhar aqui, a tendência dela é sair aqui e entrar no sistema, só que ela vai ver aqui um circuitozinho ressonante que vai criar para ela uma captura, né? Ela vai ver um caminho aqui de impedância zero, tá? Então o que ela vê? Ela chega aqui, ela olha, tem um caminho para cá que tem uma impedância, sei lá, do transformador e da rede. E ela olha para cá e vê uma impedância zero. A corrente, quando vê um caminhozinho mais fácil para a Terra, ela entra aqui, ó. Aí você captura essa corrente, você tira ela. Ela não vai para o sistema, né? Ela vai percorrer o caminho aqui da carga que está sendo gerada e vai ser capturada aqui e não vai para o sistema. Você não vai ver. Se você botar um medidor aqui, ele não vai ver essa componente de corrente. E aí ele não vai causar prejuízo para o teu sistema. Tá? Então a ideia do filtro é isso, é criar um caminho de impedância zero para aquela frequência, né? Todos os componentes naquela frequência que você define, eles vão ver esse circuito aí como como é que se diz? Um caminho de curto, né? Ele vai ser capturado, né? Claro que tanto esse capacitor como esse indutor, eles vai passar uma alta corrente por cima deles, uma alta tensão. Então você depois tem que calcular, o filtro tem que ser bem calculado para também não queimar os teus componentes. Então tudo isso, quando você vai calcular o filtro, você tem que verificar. Depois que você calcula o filtro, você tem que verificar quanto de corrente vai passar nele a partir daquela harmônica que você capturou. Tá? É um processinho complicado, trabalhoso, o ideal é você fazer uma planilhazinha, mas é interessante vocês saberem. Eu vou ver se na próxima aula a gente já faz isso. Tá? Então aqui tem as características dos filtros passivos, né? Filtro paralelo, filtro... Aqui, esse filtro aqui é o que a gente vai fazer. Tem aqui, cadê? A fonte harmônica, né? Tá aqui o sistema, e você tem aqui um capacitorzinho e um indutor. Aí você vai capturar essa harmônica, ela vai entrar aqui e não vai passar para o sistema, ela não vem mais para cá. Tá? Então é isso que a gente vai fazer. Capturar esse harmônico. Esse é o nosso objetivo. Note que ele captura só uma harmônica. Se você quiser capturar mais de uma, você vai ter que fazer 3 filtros desses. Um para a quinta, um para a sétima, um para a nona, um para a terceira, qualquer um que você quiser fazer, você vai ter que capturar. Tá? Configuração em delta de sequência zero. Bom, é uma limitação desses filtros paralelos, que ideal é o filtro em série, né? Para ter uma alta impedância paralela é acoplada em série do sistema para bloquear uma harmônica específica e são especialmente os circuitos monofásicos. Não é apropriado para múltiplos harmônicos, pois requer um filtro, claro, precisa de um filtro para cada harmônica. Tá? Aqui tem um filtro mais complicado que bloqueia umas faixas grandes de frequência. É um filtro passa-faixa, né? Ele vai bloquear, vai deixar passar só algumas faixas de frequência, né? E vai bloquear demais, que é chamado de... Mas ele é muito mais caro e muito mais complicado, é pouco utilizado esse aqui, tá? E aqui é o chamado filtro passivo, tá? Que é o que a gente tem falado, e ele é o contrário do filtro ativo. O filtro ativo, aí sim, é mais caro, mas ele é a solução ideal, né? A solução, vamos dizer assim, ideal, que é a mais utilizada lá fora, onde os harmônicos já são regulados de uma forma mais rígida. Tá? Então o que ele faz no filtro ativo, ele usa a eletrônica de potência para reconstruir a onda. Né? O que ele pega? Ele pega uma onda com harmônicos, está aqui a onda com harmônicos, aí ele faz lá uma criação como se ele gera os harmônicos opostos, aí soma as duas ondas, né? Faz o somatório, tá? E no final você tem uma onda senoidal perfeita, né?
É isso que ele vai jogar na rede, né? Ele vai fazer um tratamento, né, todas as fontes harmônicas que estão sendo geradas e vai entregar para a rede uma ondazinha perfeita, tá? Usa eletrônica de potência para fazer isso, para reconstruir a onda original. É a solução mais prática, mais barata, só que ela é cara. Tá aqui um exemplo para carga industrial que vai de 250 amperes a 450 amperes. É um negoção, tá aqui ele. Tá? Ele tem aí um conversor PWM, tecnologia IGBT, tá? Controle, faz um controle aqui com série de Fourier para analisar a onda, né? Ele analisa, pega a onda, lê a onda, vê quais são os harmônicos que estão nela, forma a onda inversa com harmônicos inversos, soma as duas e coloca na rede só a onda fundamental. Tá aqui, ele dá um exemplo aqui de uma onda que tem uma distorção harmônica total de 20% e que usando ele essa distorção vai para próximo de zero. Ele vai tirar todas essas harmônicas aqui. É uma solução ideal, caro, mas dependendo da gravidade, né, da situação, vale a pena. Né? Já tá um negócio. Há, sei lá, 20 anos atrás, ninguém falava em banco automático de capacitores, né? Era uma coisa totalmente fora da nossa realidade. Ninguém nem imaginava você investir um dinheiro com banco automático. Mas as regras foram ficando mais rígidas, mais difíceis, e hoje quase todo mundo quer usar um banco automático, um controlador automático de banco de capacitores, tá? Então hoje no Brasil só se fala de controle de harmônicos através de filtros, esses filtros mais simples, e só para grandes consumidores de alta tensão, mas no futuro a gente não sabe. Né? Se começarem a impor multas, impor regras mais rígidas, aí vai ter a necessidade disso aqui. Isso aqui lá fora já é comum. Né? Isso aqui é um exemplo grande, isso aqui é um exemplozinho pequeno para carga residencial, olha só. Os caras já tem para carga residencial de 30 amperes. Ó. Lê e reduz a distorção total. Tá? Talvez seja o futuro, mas já está aí, já tem produto para isso. Tá? Talvez não tenha nem representante aqui no Brasil. No futuro, talvez seja uma coisa mais comum. Tá? Bom, dito isso, a gente passa para o objeto que eu quero finalizar esse negócio de harmônicos, que é dimensionar um filtro. Tá? E ele tem esses passos aqui que a gente vai ter que fazer um a um. Primeiro, qual é a frequência de ajuste do teu filtro? Banco de capacitor e a frequência de ressonância. Dimensionar o banco de capacitor. Ou seja, normalmente existe já um banco de capacitor, está lá com a função de corrigir o fator de potência. Você vai usar aquele banco ali para o teu filtro. Aí você dimensiona o reator que você vai botar em série. Avalia as características nominais do filtro. Aí depois calcula as características do filtro, ou seja, para ver qual é a corrente e tensão que vai passar em cima dele, tá? E ver se ele está realmente filtrando a harmônica que a gente quer. Avalia as correntes e tensões, tá? E ver se esse filtro está preparado para solucionar lá o que você se propôs, tá? Então isso é um cuidado que são todos os passos, a gente vai ver um a um e vamos calcular esse filtro. Está aqui o estudo de caso que a gente vai fazer. Fazer um filtro em paralelo para ser aplicado em uma carga de 480 volts, 1200 kVA, fator de potência indutivo de 0,75. Tá? A distorção harmônica total é de 30%, com predominância da quinta harmônica, 25%. A unidade é atendida por um transformador de 1500, 13.8480, com um Z de 6%. Diz que a distorção de tensão no transformador de quinta é de 1%, né? E o filtro deve ser dimensionado com a vantagem adicional de corrigir o fator de potência da carga para 0,94. Então a gente vai calcular um filtro que corrige o fator de potência e filtre a quinta harmônica. Então esse é o nosso desafio. Tá aqui ele, né?
que repete, né? Tem lá o capacitor, normalmente o capacitor ligado em delta, você vai botar um filtro dessa forma aqui, calcular um reator para isso, com a função dupla, filtrar a quinta harmônica, corrigir o fator de potência. Tá? Então é isso, a gente vai fazer isso não na próxima aula, porque na próxima aula é o Batista, segunda-feira, todo mundo se prepare, o Batista vai estar aqui com a gente na segunda-feira, tanto para falar dos harmônicos. Oi, entrou aí um aluno novo. É só para perguntar, desculpa, é só para perguntar, bota lá de novo no enunciado da questão. Enunciado. O senhor mostrou então só. Tá aí. Aí o senhor está dando um problema e a gente ainda vai fazer todos esses cálculos, né? Ali seria só como seria a carga. Exatamente, eu estou dando o problema e a gente vai fazer todos aqueles passos ali para solucionar esse problema. Na próxima aula, que não vai ser segunda, e nem terça, nem sexta, né? Daqui a 2 semanas. Entendeu? Daqui a 2 semanas, tá? A gente vai tirar só para resolver, tirar uma aula para a gente fazer isso aí passo a passo, para a gente seguir adiante, tá? Eu acho essa aula muito interessante porque tanto a gente vê a parte de correção de fator de potência como o filtro do harmônico, tá? E aí eu acho que a gente vai finalizar essa parte de harmônicos aí que tá demorando demais. Mais uma vez, segunda-feira, tirem dúvidas com o Batista. Batista que entende de AT Pedral. Vamos resolver esse problema aí do trabalho de vocês para a gente continuar aí na disciplina. Ok, vou finalizar. Alguém quer mais fazer alguma pergunta? Publiquei lá o trabalho, tá? Lá no Unifor Online, publiquei a nota de vocês. E vamos lá, aproveita esse feriado, pelo menos leiam o trabalho de vocês, vejam qual é. O pessoal que já vai apresentar na quarta e na sexta, é bom já começar a mexer nele, entendeu? E tirar dúvida segunda-feira. Segunda-feira é o dia para tirar dúvida. Ok? Alguém quer falar mais alguma coisa? Se não for. Ok, pessoal, tranquilo. Tá bom? Valeu. Ok, pessoal. Aula encerrada aí. Obrigado. Até a próxima. Sexta-feira.